Conhecido por diversos filmes de ação, Steven Seagal é um ator, produtor, roteirista, diretor e mestre de artes marciais. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1952 e atualmente está com 72 anos. Seagal estrelou grandes filmes como Nico Acima da Lei, Marcado para a Morte, A Força em Alerta, entre muitos outros. Entretanto, suas polêmicas acabaram superando suas conquistas no cinema. Além disso, Steven Seagal também ficou conhecido pelo seu temperamento explosivo nos bastidores. Entre as diversas alegações, se destacam as acusações por assédio e agressão. Contudo, nesse vídeo, eu separei algumas polêmicas em que esse ator se envolveu ao longo de sua carreira. Desde o início de sua carreira no cinema, Steven Seagal era conhecido por ser um ator difícil de se lidar. Em muitos de seus filmes, diretores, atores e membros do elenco não gostavam de trabalhar com ele. Em 1991, a atriz Juliana Margulies participou do filme Fúria Mortal, e em 2018 ela deu uma entrevista dizendo que quando conheceu Steven Seagal foi bem assustador. Isso porque ela, ele e o diretor do filme fariam uma reunião antes das filmagens começarem. Porém, apenas ela e Steven se encontraram na reunião. No caso, o ator estava armado e claramente deixou a atriz bastante assustada. Depois do ocorrido, ela disse que nunca mais queria ficar sozinha com ele. Aliás, o diretor do filme também disse que não gostou de trabalhar com Seagal. Segundo ele, o ator chegava atrasado para as gravações e muitas vezes queria dar ordens aos atores. Isso claramente resultou em vários problemas durante a produção. Já em 2010, durante a gravação do filme Machete, Steven Seagal se envolveu em outra polêmica com a então atriz Jessica Alba. De acordo com a própria atriz, em uma entrevista ao MTV, ela afirmou que se sentiu incomodada ali nos bastidores do filme, pois em um momento Jessica teria chamado ele de ator e ele não gostou. Segundo Jessica, Seagal ficou nervoso e disse que era um oficial da lei. Entre os principais relatos contra Steven Seagal, as acusações de assédio sempre são os que aparecem em destaque. Diferentes atrizes já relataram esses episódios contra o ator, sendo elas Jenny McCarthy, Pamela Anderson, Portia de Rossi e Juliana Margulies. Além disso, alguns casos de assédio do ator foram com suas assistentes, que relataram também serem vítimas dessa mesma situação. Em 1991, por exemplo, durante a gravação do filme Fúria Mortal, 4 jovens assistentes pediram demissão devido ao comportamento de Steven. Essas informações foram divulgadas por uma revista na época. Em 2002, durante a gravação do filme Determinado a Matar, o ator se envolveu em mais um crime, agora contra Rachel Grate. Na ocasião, ele retirou a blusa da atriz à força e a empurrou para a cama. Outro caso aconteceu com a atriz Catherine Hagel, quando ainda ela era de menor. Em uma entrevista, ela alegou que no último dia de filmagem de A Força em Alerta 2, Seagal disse a ela que tinha namoradas da mesma idade que ela. Detalhe, na época a atriz tinha apenas 16 anos. Turned 16 on this movie and he said, you know, Katie, I've got girlfriends your age, and I said, isn't that illegal? And he said, they don't seem to mind, and I said, Mom! Além dessas, o ator tem várias outras acusações que vieram à tona nesses últimos anos. Outras acusações se referem a agressões cometidas pelo ator. Em 1995, a empresária Cheryl Suman abriu um processo contra Seagal, o acusando de ameaçá-la e espancá-la durante as gravações do filme Em Terreno Selvagem. Em agosto de 1995, o juiz do Tribunal Superior de Los Angeles rejeitou o caso, chamando as alegações de repetitivas e inteligíveis. Durante as filmagens de Momento Crítico de 1996, John Leguizamo supostamente foi agredido por Steven Seagal. Durante o primeiro dia de ensaio do filme, John disse ter escutado Steven dizendo aos outros atores o seguinte: "Estou no comando, o que eu digo aqui é lei." John, ouvindo aquilo, achou hilário, o que atraiu a fúria de Seagal. Em uma entrevista, ele disse isso: "Eu comecei a rir e ele me jogou contra uma parede de tijolo usando um golpe de Aikido. Tirou todo o meu ar, eu caí no chão e só consegui dizer, por quê, por quê?"
Essa não foi a primeira vez que Steven supostamente agrediu um ator. Durante as gravações de 007 Nunca Mais Outra Vez, Seagal trabalhou como coreógrafo de luta. Depois de se irritar com Sean Connery, ele quebrou o pulso do lendário ator. Seagal também foi acusado por ex-dublês que trabalharam com ele, incluindo Kenny Holder, Stephen Quadros e Jenny Lebel. Ambos acusaram o ator de bater intencionalmente neles e em outros dublês durante as gravações. As alegações de maus tratos contra dublês continuaram ao longo da carreira de Seagal. Por exemplo, o dublê Peter Harris, dublê de Arnold Schwarzenegger, e Mike Lander criticaram ele publicamente por suas travessuras no set. Enquanto estava no Japão, Seagal se casou com sua primeira esposa, Miyako Fujitani, filha de um instrutor de Aikido. Com Miyako, ele teve um filho, o ator e modelo Kentaro Seagal, e uma filha, a escritora e atriz Ayako Fujitani. Seagal deixou Miyako para voltar para os Estados Unidos. Nesse período, ele conheceu a atriz e modelo Kelly LeBrock, com quem teve um caso ainda quando era casado. Consequentemente, Ayako se divorciou dele. Após o divórcio, Seagal foi casado um breve período com a atriz Adrienne LaRussa, em 1984. Mas no mesmo ano foi anulado devido a preocupações de que seu divórcio não tivesse sido finalizado. Kelly LeBrock foi então a terceira esposa de Seagal. Eles se casaram em 1987 e juntos tiveram 3 filhos. Em 1994, Kelly pediu divórcio alegando diferenças irreconciliáveis, depois que ela descobriu que Seagal estava tendo um caso com a babá de seus filhos. Seagal não só estava traindo sua esposa, como ele também tinha uma filha com a babá. Aliás, o ator e a babá saíam juntos e foram vistos diversas vezes. Atualmente, ele é casado com Erdenetu Yabatsu. O casal está junto desde 2006 e tem um filho. Tudo começou com uma entrevista de Seagal em 1991 para um programa de televisão. O ator foi perguntado sobre o que achava das habilidades de Van Damme e do título de campeão europeu de karatê atribuído a ele. Seagal, de uma forma irônica, diz que Van Damme não era campeão em lugar nenhum. Because, like, you guys go back to the martial arts world before you were movie stars, right? I mean, he was like a champion somewhere, and right. That he was a champion anywhere. Em 1994, Van Damme falou sobre o momento em que finalmente encontrou Seagal. Ele afirmou que não havia qualquer desentendimento e que as falas do ator só mostravam que ele era um cara bom, mas um pouco nervoso. Bem, na mesma entrevista, Van Damme foi contra tudo que havia acabado de declarar, e decidiu alfinetar o colega falando sobre o corpo dele. Conforme Van Damme passou a se destacar em Hollywood, essa polêmica acabou ganhando novos capítulos. O ator começou a fazer turnês de divulgação para seus filmes e veio até o Brasil, onde voltou a falar de Seagal. Em uma entrevista ao apresentador Jô Soares, Van Damme declarou que Steven é muito chato. Steven Seagal is very boring. Seagal. He's what? Boring. He looks boring. Fora isso, ele imitou o jeito que Seagal anda. Em 1997, após anos de implicâncias verbais, os astros decidiram resolver as diferenças na mão. Pelo menos é o que Stallone afirma ter acontecido, já que a suposta briga teria começado durante um evento em sua casa. Em uma festa na minha casa, em Miami, Van Damme estava tão cansado de ouvir Seagal falando que poderia bater nele que o chamou para o quintal. Seagal pediu desculpas e decidiu ir embora. Van Damme, que estava furioso, foi atrás dele em uma boate e o chamou para uma briga novamente. Ainda segundo Stallone, Seagal rejeitou o confronto porque Van Damme estava muito forte na época. Van Damme admitiu que, embora não tenha trocado socos, os dois se empurraram, mas destacou que Steven não aceitou seu chamado para a briga. Em 2009, Steven Seagal ganhou seu próprio reality show, que mostrava o ator atuando como policial no estado americano da Louisiana. A produção durou 3 temporadas e serviu para reacender a rivalidade com Van Damme. No episódio 11, na primeira temporada, um dos colegas de Seagal perguntou a ele se a briga com Van Damme na casa de Stallone tinha realmente acontecido, e ele disse:
Não, eu o teria esmagado como se fosse uma formiga, e ele correria se me visse. Lembrando que esta versão da história é completamente diferente daquela relatada por Stallone e pelo próprio Van Damme. E essas foram algumas polêmicas de Steven Seagal. Comente aqui nesse vídeo o que você acha desse ator, e qual é o filme dele que você mais gosta. Muito obrigado e até a próxima!